Existe um livro que conta uma história tão perturbadora sobre anjos, gigantes e o dilúvio que a Igreja decidiu removê-lo da Bíblia. Um livro que era considerado escritura sagrada pelos primeiros cristãos, que é citado no Novo Testamento, que os apóstolos conheciam e respeitavam. Mas em algum momento da história, esse livro desapareceu. Seu nome? O livro de Enoque. E a pergunta que ninguém quer responder é: por quê? O que há nesse livro que incomodou tanto a Igreja, a ponto de ser banido, escondido e praticamente apagado da história por mais de 1000 anos? Prepare-se. Porque o que você vai descobrir hoje muda completamente a forma como você entende Gênesis 6, o dilúvio e a origem do mal na Terra. Bem-vindo ao Pergaminho Oculto, onde investigamos o que foi escondido. Vamos começar pelo começo. Quem foi Enoque? A Bíblia fala muito pouco sobre ele. Gênesis 5, 21 a 24 diz apenas isso. Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Pronto. 4 versículos. Isso é tudo que o Gênesis conta sobre Enoque. Mas repare, ele não morreu. Ele foi tomado por Deus. Assim como Elias seria levado ao céu séculos depois. Apenas 2 homens em toda a Bíblia não experimentaram a morte: Enoque e Elias. E aqui está o detalhe crucial. Enoque viveu antes do dilúvio. Ele era bisavô de Noé. Então, se Enoque foi levado ao céu antes do dilúvio, o que ele viu lá em cima? O que Deus mostrou a ele? E por que ele precisou escrever um livro inteiro sobre isso? Porque é exatamente isso que o livro de Enoque afirma ser: o testemunho do que Enoque viu quando foi levado aos céus. E o que ele viu foi aterrorizante. Agora, antes de continuar, você precisa entender uma coisa. O livro de Enoque não é um livro só. São, na verdade, 5 livros compilados. O livro dos vigilantes, capítulos 1 a 36. Conta a história dos anjos caídos. O livro das parábolas, capítulos 37 a 71. Fala sobre julgamento e o Messias vindouro. O livro astronômico, capítulos 72 a 82. Descreve o movimento do Sol, Lua e estrelas. O livro dos sonhos, capítulos 83 a 90. Visões proféticas sobre a história de Israel. E a carta de Enoque, capítulos 91 a 108. Instruções morais para seus descendentes. Mas o que realmente incomodou a Igreja? O primeiro livro, o livro dos vigilantes. Porque é lá que Enoque conta a história completa dos anjos caídos. Uma história que a Bíblia apenas menciona, mas Enoque detalha de forma perturbadora. Vamos a Gênesis 6, 1 a 4. Você já leu esse trecho, mas provavelmente nunca entendeu o que ele realmente está dizendo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Havia nefilins na terra naqueles dias, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses nefilins eram os heróis da antiguidade. Homens famosos. Pausa. Releia isso. Filhos de Deus desceram à terra. Tiveram relações com mulheres humanas. Geraram os nefilins, gigantes. E logo depois, Deus decidiu destruir toda a terra com o dilúvio. A pergunta óbvia é: quem eram esses filhos de Deus? A Bíblia não explica. Ela apenas menciona e segue em frente. Mas o livro de Enoque, ele explica tudo. E a história é muito mais sombria do que você imagina. De acordo com Enoque, 200 anjos, chamados de vigilantes, desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto, um juramento coletivo. O líder deles, um anjo chamado Semiasa. Mas não era o único. Enoque lista os nomes. Azazel, que ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras de guerra. Amazaraque, que ensinou todos os feiticeiros e cortadores de raízes. Armers, que ensinou a solução dos encantamentos. Baraquel, que ensinou astrologia. Cocabel, que ensinou os sinais das constelações. Ezequiel, que ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel, que ensinou os sinais da terra. Shamsiel, que ensinou os sinais do sol.
Sariel, que ensinou o curso da lua. 20 líderes. 200 anjos ao todo. E por que eles desceram? Por luxúria. Eles viram as filhas dos homens e as desejaram. Enoque capítulo 6, versículo 2. Os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e as desejaram, e disseram uns aos outros: Vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e gerar filhos. Mas eles sabiam que estavam quebrando uma lei cósmica. Por isso fizeram o pacto no Monte Hermon. Todos cairiam juntos. Ninguém poderia voltar atrás. E assim, eles caíram. Literalmente. Eles abandonaram suas posições celestiais, assumiram forma física e possuíram as mulheres. E o resultado? Os Nefilins, gigantes, seres híbridos, metade anjo, metade humano. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Os Nefilins não eram apenas grandes, eles eram violentos, canibais, devoradores. Enoque capítulo 7, versículo 3 a 5. E as mulheres conceberam e deram à luz grandes gigantes. Eles consumiram todo o trabalho dos homens, até que os homens não puderam mais sustentá-los. Então os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los. E começaram a pecar contra os pássaros, os animais, os répteis e os peixes, e devoravam a carne uns dos outros e bebiam o sangue. Você entendeu? Os nefilins comiam humanos, comiam animais, comiam uns aos outros. A terra estava sendo devorada por uma raça de monstros híbridos criados por anjos rebeldes. E os anjos? Eles pioraram tudo. Azazel ensinou os homens a fazer armas. Guerra se espalhou. Outros anjos ensinaram feitiçaria, magia negra, astrologia proibida, manipulação da natureza. Enoque capítulo 8, versículo 1. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças e espelhos. E ensinou-lhes sobre os braceletes e ornamentos, o uso de tintas faciais, o embelezamento das sobrancelhas, pedras preciosas e todo tipo de tinturas. E o mundo foi corrompido. A humanidade estava sendo corrompida. Geneticamente, moralmente, espiritualmente. E foi nesse momento que Deus decidiu agir. Mas antes de enviar o dilúvio, algo precisava acontecer. Os anjos caídos precisavam ser julgados. E quem foi chamado para testemunhar contra eles? Enoque. É aqui que a história fica ainda mais surreal. Enoque foi levado aos céus. Ele viu o trono de Deus. Viu os arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. E os anjos caídos, desesperados, pediram a Enoque que intercedesse por eles diante de Deus. Enoque capítulo 13, versículo 4. Então Enoque foi e disse a Azazel: Tu não terás paz. Um grande julgamento foi decretado contra ti. Eles te amarrarão, e tu não terás descanso nem intercessão. Porque tu ensinaste a injustiça, e porque mostraste aos filhos dos homens todas as obras da impiedade na terra. Sem perdão, sem intercessão, apenas julgamento. E qual foi o julgamento? Os anjos caídos foram aprisionados, não no inferno, ainda não, mas em um lugar chamado Abismo ou Tártaro, uma prisão espiritual nas profundezas da terra. Enoque capítulo 10, versículo 4 a 6. E então o Senhor disse a Rafael: Amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Abre o deserto que está em Dudael e lança-o lá. Coloca sobre ele pedras ásperas e pontiagudas. Cobre-o com trevas e que ele permaneça lá para sempre. Cobre seu rosto para que ele não veja a luz. E quanto aos nefilins, eles foram mortos, não por Deus diretamente, mas uns pelos outros. Enoque, capítulo 10, versículo 9. E a Miguel disse o Senhor: Vai e anuncia a Semiasa e a todos os seus companheiros que se uniram com mulheres e se contaminaram em sua impureza, que seus filhos perecerão e eles verão a destruição de seus amados. Os gigantes se mataram entre si. E então veio o dilúvio, para limpar a terra, para apagar o DNA corrompido, para resetar a criação. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Os nefilins morreram, mas seus espíritos não. Enoque, capítulo 15, versículo 8 a 10.
E agora, os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne serão chamados espíritos malignos na terra, porque sua morada é na terra. Os espíritos dos gigantes afligem, oprimem, destroem, atacam, guerreiam e causam destruição na terra. Você entendeu o que isso significa? Os demônios que atormentam a humanidade são os espíritos dos nefilins mortos. Não são anjos caídos, são a prole dos anjos caídos. E eles ainda estão aqui, vagando pela terra, causando destruição. Isso explica muita coisa no Novo Testamento, não explica? Jesus expulsando demônios que imploram para não serem enviados ao abismo. Demônios que reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Demônios que pedem permissão para entrar em porcos. Eles não querem voltar para o abismo. Eles querem habitar algo, qualquer coisa, porque a alternativa é o vazio. E tudo isso está no livro de Enoque. Então por que a igreja removeu esse livro? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na segunda parte da história. Estamos apenas no meio dessa investigação. E o que vem agora é ainda mais intrigante. Então, recapitulando. O livro de Enoque conta uma história detalhada sobre anjos caídos, gigantes canibais, corrupção genética e o verdadeiro motivo do dilúvio. Uma história que expande Gênesis 6 de forma aterrorizante. E agora a pergunta: se esse livro era tão importante para os primeiros cristãos, por que foi removido? Vamos às evidências. Primeiro, o livro de Enoque era considerado escritura sagrada nos primeiros séculos do cristianismo. Judas, o irmão de Jesus, cita Enoque diretamente em sua carta. Judas, versículos 14 e 15. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que veio o Senhor com suas santas miríades, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios. Isso é citação direta de Enoque, capítulo 1, versículos 9. Judas não está parafraseando. Ele está citando como escritura, como autoridade profética. E não é só Judas. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 4 a 6, faz referência clara aos anjos aprisionados. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Inferno. Aqui é tradução da palavra grega tártaro, o mesmo lugar que Enoque descreve como prisão dos vigilantes. E tem mais. O próprio Jesus faz referências que só fazem sentido se você conhece Enoque. Em Mateus 22:30, Jesus diz: Na ressurreição, as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento. Serão como os anjos no céu. Por que Jesus especifica anjos no céu? Porque ele sabia que alguns anjos deixaram o céu. Alguns anjos se casaram. Alguns anjos quebraram essa ordem. E a audiência judaica de Jesus, eles entenderam a referência, porque eles conheciam Enoque. Então temos citações diretas, referências indiretas e mais, testemunho histórico. Os pais da igreja primitiva, líderes cristãos dos primeiros séculos, citavam Enoque como escritura. Justino Mártir, no século II, defendeu a história dos anjos caídos usando Enoque. Ireneu de Lyon, também no século II, citou Enoque como profecia genuína. Clemente de Alexandria, no século III, chamou Enoque de escritura divinamente inspirada. Tertuliano, no século III, escreveu extensivamente sobre Enoque e defendeu sua canonicidade. Orígenes, um dos maiores teólogos dos primeiros séculos, citou Enoque múltiplas vezes. E a igreja etíope? Eles nunca removeram Enoque. Até hoje, o livro de Enoque faz parte da Bíblia ortodoxa etíope. Então, o que aconteceu? Por que o Ocidente removeu Enoque e o Oriente manteve? A resposta tem 3 camadas, e cada uma é mais intrigante que a anterior. Primeira razão: controle teológico. No século IV, quando o Concílio de Nicéia e outros concílios estavam definindo o cânon bíblico oficial, o livro de Enoque apresentava um problema. Ele dava muitos detalhes sobre o mundo espiritual, sobre anjos, sobre demônios, sobre hierarquias celestiais, sobre como o mal entrou no mundo. E esses detalhes não podiam ser facilmente controlados ou interpretados pela igreja institucional. Pior,
Enoque sugeria que anjos tinham livre arbítrio, que anjos podiam pecar, que anjos podiam se rebelar depois de estar na presença de Deus. Isso abria perguntas perigosas. Se anjos na presença de Deus podiam cair, humanos salvos podem cair também? Há graus de culpa entre anjos? O pecado pode ser genético? A igreja não queria que o povo comum fizesse essas perguntas. Então foi mais fácil remover o livro do que responder às perguntas. Segunda razão, a teoria da linhagem de Sete. Por volta do século IV e V, alguns teólogos, especialmente Júlio Africano e mais tarde Agostinho, começaram a promover uma interpretação alternativa de Gênesis 6. Eles argumentaram que filhos de Deus não eram anjos. Eram a linhagem piedosa de Sete, filho de Adão. E filhas dos homens eram a linhagem ímpia de Caim. Então, segundo essa teoria, Gênesis 6 não é sobre anjos caídos. É sobre casamento misto entre crentes e incrédulos. Os nefilins, apenas homens grandes e violentos, não híbridos angelicais. Essa interpretação se tornou dominante no cristianismo ocidental. E se filhos de Deus não eram anjos, então o livro de Enoque estava errado. E se estava errado em algo tão fundamental, não poderia ser escritura. Problema resolvido. Livro removido. Mas aqui está a ironia. Essa interpretação da linhagem de Sete tem furos enormes. Primeiro, em todas as outras ocorrências no Antigo Testamento, a expressão filhos de Deus, em hebraico, Bene Elohim, se refere a seres angelicais. Jó 1:6. Os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Jó 2:1. Mesma construção, claramente anjos. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Isso é na criação, antes de humanos existirem. Só pode ser anjos. Então, por que em Gênesis 6 seria diferente? Segundo furo, a teoria da linhagem não explica os nefilins. Se eram apenas humanos grandes, por que a Bíblia usa uma palavra especial? Por que chama de gigantes? Por que diz que eram heróis da antiguidade, homens famosos? E terceiro furo. Se o problema era apenas casamento misto, por que Deus destruiu toda a terra? Por que o dilúvio? Casamento misto não justifica genocídio global. Mas corrupção genética? Contaminação do DNA humano por seres angelicais? Isso sim justifica um reset planetário. A teoria da linhagem de Sete é conveniente, mas não se sustenta quando você analisa o texto com honestidade. Terceira razão, e essa é a mais sombria, o livro de Enoque dava poder demais ao povo. Enoque não apenas conta sobre o mundo espiritual. Ele ensina como discernir o mundo espiritual. Ele lista nomes de anjos caídos, descreve suas funções, explica o que eles ensinaram à humanidade. Ele revela que demônios são espíritos desencarnados buscando corpos. Ele mostra que há uma hierarquia espiritual, que há anjos bons e anjos maus, que há guerra no mundo invisível, e talvez o mais perigoso de tudo. Enoque sugere que humanos podem ter acesso a conhecimento celestial, que podemos entender os mistérios divinos, que não precisamos de intermediários humanos para compreender a vontade de Deus. Enoque foi levado aos céus, viu o trono, conversou com arcanjos, recebeu revelação direta. Ele não precisou de padre, não precisou de bispo, não precisou de papa. E se o povo comum começasse a ler Enoque, talvez eles pensassem que também podiam ter acesso direto a Deus. Isso ameaçava o poder da igreja institucional. Então foi mais seguro remover o livro. Mas aqui está a parte fascinante. Mesmo removido, o livro de Enoque nunca desapareceu completamente. Fragmentos foram preservados em citações dos pais da igreja. A igreja etíope manteve o livro completo em sua Bíblia. E no século XVIII, algo extraordinário aconteceu. Um explorador escocês, chamado James Bruce, viajou à Etiópia. E em 1773, ele retornou à Europa com 3 cópias completas do livro de Enoque em etíope antigo. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, o Ocidente teve acesso ao texto completo. A comunidade acadêmica ficou chocada. Teólogos ficaram divididos.
Alguns aceitaram, outros rejeitaram. Mas não parou por aí. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. E adivinha o que estava lá? Fragmentos do livro de Enoque, em aramaico e hebraico, datados de 200 a 100 a.C. Isso provou duas coisas. 1. O livro de Enoque era muito antigo, anterior ao cristianismo, parte da literatura judaica do Segundo Templo. 2. Os essênios, a comunidade que preservou os manuscritos do Mar Morto, consideravam Enoque escritura sagrada. E tem mais. Fragmentos de Enoque foram encontrados em 11 cavernas diferentes, mais cópias do que a maioria dos livros do Antigo Testamento. Isso significa que Enoque era amplamente lido e respeitado no judaísmo do primeiro século. Jesus conhecia esse livro. Os apóstolos conheciam esse livro. Os primeiros cristãos conheciam esse livro. E nós? Nós fomos ensinados a ignorá-lo. Então a pergunta final: o livro de Enoque é escritura inspirada ou não? Vou ser honesto com você. Não sei. O que eu sei é isto. O livro de Enoque é citado no Novo Testamento. Era considerado escritura por teólogos dos primeiros séculos. Foi preservado por uma igreja cristã ortodoxa até hoje. Tem cópias antigas confirmadas pelos manuscritos do Mar Morto. Expande Gênesis 6 de forma coerente com o restante da narrativa bíblica. Explica referências no Novo Testamento que, de outra forma, não fazem sentido. Então, no mínimo, é um texto histórico valioso que nos ajuda a entender como os judeus do primeiro século interpretavam o Antigo Testamento. E, no máximo, pode ser exatamente o que afirma ser: o testemunho profético de Enoque, o sétimo desde Adão, que andou com Deus e foi levado aos céus. Mas uma coisa é certa: a igreja não removeu Enoque por acidente. Foi uma escolha deliberada. Uma escolha teológica, uma escolha política. E saber disso muda tudo. Porque se um livro pode ser removido por conveniência, quantos outros foram? Se uma história pode ser suprimida por 1000 anos, que outras histórias estamos perdendo? E se anjos realmente caíram, se gigantes realmente existiram, se o dilúvio foi realmente um reset genético, o que mais a Bíblia está nos dizendo que não estamos ouvindo? Vou te dar 3 takeaways dessa investigação. Primeiro, Gênesis 6 não é uma história simples sobre casamento misto. É uma história sobre rebelião cósmica, corrupção genética e intervenção divina. Segundo, o livro de Enoque não é apenas mitologia judaica. É um texto respeitado, citado no Novo Testamento e preservado por comunidades cristãs ortodoxas até hoje. Terceiro, a formação do cânon bíblico não foi um processo neutro, foi político, foi teológico. E sim, alguns livros foram deixados de fora por razões que não têm nada a ver com inspiração divina. Isso não desacredita a Bíblia. Mas nos lembra que precisamos estudar a história, fazer perguntas difíceis e não aceitar tudo o que nos ensinaram sem questionar. Porque a verdade, muitas vezes, está escondida nas entrelinhas, nos livros que foram banidos, nas histórias que foram suprimidas, nas perguntas que não nos deixaram fazer. Então aqui está a minha pergunta final para você. Se você pudesse ler o livro de Enoque completo, você leria? Se você descobrisse que anjos caídos realmente existiram, que gigantes realmente andaram pela terra, que o mundo espiritual é muito mais real e ativo do que você imaginou, isso mudaria sua fé? Fortaleceria? Ou assustaria? Deixa nos comentários. Quero saber o que você pensa. E se você quer que eu faça um vídeo lendo trechos completos do livro de Enoque, capítulo por capítulo, comentando versículo por versículo, deixa um vigilantes nos comentários. Se tiver demanda, eu faço uma série completa. Porque essa história precisa ser contada. Essa história precisa ser conhecida. E o pergaminho oculto existe exatamente para isso. Trazer à luz o que foi escondido. Se você chegou até aqui, obrigado por investigar comigo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Compartilhe desse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. E lembre-se, a verdade não está apenas no que foi incluído. Está também no que foi excluído. Nos vemos no próximo mistério. Pergaminho oculto, onde a verdade está escondida nas entrelinhas.